Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, deixa eu ver. A Débora está aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos na nossa quinta da receita. Uma ótima noite para a gente aprender sobre como fazer aquele bolo caseiro, bolo mineiro, uma receita de família, uma receita que eu precisei só dar umas modificadinhas ali nela, que era um bolo que minha avó fazia. Gente, minha família, minha mãe, minha avó, meu avô, todos eram mineiros. Minha mãe ainda está viva, graças a Deus. Então, meu avô, minha avó já são falecidos, mas quando eu era criança, minha avó fazia muito esse bolo. E quando meu avô faleceu, minha avó veio morar com a gente. Então, ela morou conosco por mais de 20 anos. E ela fazia muitas delícias, muitas delícias. Era uma mais gostosa do que a outra. E tinha esse bolo de queijo, esse bolo mineiro, que era simplesmente espetacular. Infelizmente, ninguém anotou a receita exata que a minha avó fazia, porque às vezes ela mudava alguns ingredientes, mas eu tinha a receita parecida, próxima da que ela fazia. E eu sempre faço esse bolo para mim, porque realmente ele me remete à infância e ele me ajuda a lembrar uma fase maravilhosa da minha vida, que era quando minha avó morava com a gente, fazia aquela comidinha gostosa, a gente passava pelo portão, já via sentindo aquele cheiro de pão na casa, ou aquele cheiro de bolo que vinha da cozinha. Então, para mim, essa receita é muito especial e eu decidi compartilhar ela com vocês. Porque além de a gente fazer para nossa família, com certeza ela pode ser feita para ser vendida também. Depois, lá no final, nós vamos conversar sobre isso. Quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Lino e eu ajudo confeiteiras a se diferenciarem na confeitaria com um produto especial, um produto inovador que são as cucas, faturando mais de R$ 3.000 por mês, trabalhando de casa mesmo, da cozinha do seu apartamento, da cozinha da sua casa. E também ajudo muitas confeiteiras que têm até medo de vender. Isso mesmo, às vezes a gente tem aquele receio, às vezes a gente não sabe por onde começar, às vezes a gente já começou, mas não está dando certo, não está sabendo como caminhar, e eu ajudo nisso também. Então, nas quintas-feiras, a gente vai ter sempre as nossas quintas de receita, e eu vou começar a passar para vocês essa receita deliciosa. É uma receita muito prática, muito fácil de se fazer, e depois eu vou passar no final, quando acabar o vídeo, eu vou passar para vocês a lista de ingredientes, combinado? Primeiro eu vou falar aqui sobre o vídeo, então preste atenção no vídeo, porque o vídeo ele vai tendo os detalhezinhos quando que você põe o quê, e eu vou te passando tudo isso. Assim que acabar o vídeo, eu mostro a receita, passo todos os ingredientes, e daí a gente vai conversar um pouquinho também sobre o que a gente pode trocar nessa receita. Combinado? Então, vamos começando. A Marivone, boa noite, chefe André. Você está linda com o novo look. Obrigada, querida. Eu ando muito animada, Marivone. É isso, eu estou muito feliz. Eu tenho feito uma receita mais gostosa do que a outra. A gente está com muitos projetos, então estamos muito felizes aqui em casa. Então, vamos começar com a nossa receita, porque olha, essa daqui, gente, é deliciosa. Para vocês terem ideia, eu tirei o bolo do forno e metade do bolo foi rapidinho. Daí no dia seguinte, eu tirei mais um pedacinho para eu comer e fui trabalhar. Quando eu voltei, já tinha acabado. Aqui em casa nós somos todos formiguinhas. E como vocês sabem, quem já me acompanha aqui, eu não gosto de bolos muito doces, eu não gosto de cucas muito doces, eu não gosto de nada que seja doce demais. E esse bolo, ele tá na medida certa para mim. Se você fizer e quiser fazer alguma mudançazinha, não tem problema nenhum. Às vezes quer colocar um pouquinho mais de açúcar, às vezes quer colocar um pouquinho menos de açúcar também, não tem problema, mas realmente, para mim, ele fica na medida certa. O que dá o dulçor perfeito é a cobertura. E a gente vai falar sobre isso. Então, vamos logo começar, né, Andréia? Onde já se viu? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para a gente começar
com o nosso vídeo. E daí, se você já tiver alguma dúvida, já vai anotando aqui, já vai deixando escrito aqui no chatzinho aqui para a gente conversar depois, que daí depois do vídeo a gente conversa sobre as dúvidas de vocês, combinado? Então vamos lá. Então aqui, olha, eu estou com uma batedeira bem simples e eu estou colocando os ovos primeiro. Eu vou bater um pouco desses ovos para eles começarem a ganhar um pouco de aeração, para eles começarem a ficar aerados. E também quando a gente bate os ovos, e depois a gente vai acrescentando o açúcar e a manteiga, a gente ajuda a diminuir aquele sabor que fica de ovo, tá? Então, ó, por enquanto eu bati só os ovos, gente. Bati bastante, mais ou menos uns 2 minutinhos ali, porque eu queria que ficasse bem aerado, bem batido. Se você estiver usando ovo caipira, fica mais bonito ainda, fica aquela cor linda de ovo caipira, viu? Eu uso muito ovo caipira também. Agora estou colocando a manteiga. Essa manteiga, gente, ela está em ponto de pomada, temperatura ambiente. Não dá para colocar gelada, porque ela não vai misturar direito. Ela não vai ficar legal. Então, ó, batendo bem também, em ponto de pomada, como eu disse, ela vai misturar bem, vai ficar bem homogênea. Então, a gente vai batendo. Também, esse tempinho ali vai dar mais ou menos 1 minuto e meio. Já tá bom, a gente já pode continuar com a nossa receita. Agora, estou colocando queijo parmesão. E também estou colocando um pouco do açúcar. Quase a metade da quantidade de açúcar da receita eu já coloquei ali. Bati um pouquinho, estou colocando o açúcar aos poucos e vou misturando tudinho. É isso que eu falei para vocês. Quando a gente vai colocando esses ingredientes, agora eu estou colocando o outro queijo, ó. Deixa só eu parar aqui um minutinho, ó. Quando a gente vai colocando esses ingredientes e vai batendo junto com o ovo, a gente consegue diminuir aquele sabor, aquele gosto que fica às vezes do ovo, tá? Então agora eu tô colocando o segundo queijo. Essa receita ela tem 2 queijos. Depois a gente vai falar mais sobre esses queijos. Aqui eu estou utilizando o queijo, queijo de Minas, aquele bem tradicional mineiro que a gente encontra facilmente nos supermercados. E ele é um pouquinho macio, ele é molinho, ele é um queijo bem macio, não é aqueles queijos muito duros, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui o queijo e depois eu vou continuar misturando. Enquanto eu não coloquei a farinha de trigo, eu posso misturar tranquilo. Depois que eu coloco a farinha de trigo, é que eu tenho que tomar cuidado para não bater demais a minha massa. Essa massa vai ficar com alguns pedacinhos, porque o queijo de Minas, ele, quando a gente só solta ele com o garfo, ele fica uns pedacinhos, tá? E fica delicioso, eu adoro isso. Agora eu tenho aqui, ó, a farinha de trigo, o fermento e tô misturando os dois. E ali do lado eu deixei o leite. Por quê? Nós vamos intercalar a farinha de trigo com o leite. A gente vai colocando aos poucos, um pouco um pouco outro, um pouco um. E enquanto isso eu tô ali, ó, só misturandinho o fermento na farinha de trigo. Tudo temperatura ambiente, tá, gente? Nada gelado. Eu vou colocar a farinha aos poucos. Tô colocando ali, ó, umas 3, 4 colheres, eu vou colocar mais ou menos de farinha. E já vou começar a dar uma misturadinha. Aqui eu fiz uma bagunça, olha ali, ó. É que sabe como é que é, né, gente? Confeiteira que começou agora, ela esquece que quando a gente coloca a farinha, voa tudo. Agora eu vou colocar uma parte do leite. E assim de novo, ó, vou misturando, só que você tá vendo que eu tô misturando rápido. Não é para ficar batendo demais, gente. Aí tá em tempo real, certo? Só dei uma misturada rápida. Agora eu vou colocar mais uma parte da farinha e vou continuar com o nosso processo. Agora eu fui um pouquinho mais sábia, né? Primeiro eu dei uma misturadinha na farinha, depois eu liguei a batedeira, porque na primeira voou um monte de farinha.
Normal, gente, normal. Misturei rapidamente. Tô colocando o resto do leite. Vou dar mais uma misturadinha e daí eu vou vir e vou colocar todo o restante da farinha de trigo. Essa receita, ela fica uma massa mais mole, ela não fica uma massa muito dura, tá? Ó, tô limpando as bordas. Por quê, gente? Deixa só dar uma paradinha aqui para a gente conversar sobre isso. O que que acontece? A batedeira, ela faz para você 75% do trabalho. Só que se você só colocar os ingredientes na batedeira, alguns ingredientes podem ficar nas bordinhas, nas laterais, ali no fundinho. Então, a gente pega uma espátula e ajuda a batedeira, tá? Então, 75% do trabalho ela faz. O restante, nós é que temos que fazer. Nós temos que colocar os ingredientes corretamente, nós temos que saber a proporção correta que nós estamos utilizando e ficar de olho para que não fique nada ali, escondidinho na batedeira, certo? Então, a gente sempre ajuda. A batedeira nos ajuda e nós ajudamos ela também. Então, ó, coloquei o restante da farinha de trigo. De novo, eu dei uma misturadinha para não voar tudo. E daí sim eu venho e ligo. Também é um processo muito, muito rápido. Em média, gente, para fazer esse bolo inteirinho, ele leva ali uns 13, 14 minutos. Agora, já liga o forno para pré-aquecer. Ele já está praticamente pronto, ó, foi bem rápido. Já liga o forno, deixa ele pré-aquecendo a 180 graus. O tempo que ele vai levar para dar uma pré-aquecidinha, nós vamos colocar a massa na nossa forma. Eu vou utilizar uma forma redonda, mas você pode utilizar a forma de sua preferência. Vamos ver o ponto da massa? Olha ali, ó, viu? Ele é uma massa mais pastosa, não é uma massa dura, não cai em blocos, mas também não é uma massa completamente líquida. Então, é assim que tem que ficar. Olha a forma que eu escolhi. Essa forma é muito bonita, fica bem legal, ela parece uma flor. E ela tem 23 centímetros ali de diâmetro. E se não me engano, ela tem 6 ou 7 de altura. Mas eu coloquei ali na receita. Daí depois a gente vê bem certinho, tá? E você pode utilizar aquela que for da sua preferência. Agora, ó, eu untei a forma, untei com desmoldante, pode ser desmoldante caseiro, pode ser desmoldante industrial, você que escolhe. E agora só vou colocar a massa. Evite ficar batendo a massa, tirando toda a aeração que está dentro dela. Só coloque ela com cuidado. Não precisa ficar chacoalhando a forma, sabe? Às vezes a gente bate, bate, não há necessidade. Porque quando você bate assim, você tira todo o arzinho que estava dentro dela. E eu gosto que a massa fique mais aerada. Eu não gosto daquela massa pesada, sabe? Então, eu prefiro só fazer essa parte assim. Já vou colocar, lembrando que o forno já está pré-aquecendo a 180 graus e o tempo vai variar muito de forno para forno. Esse bolo é um bolo grande, ele vai pesar mais de 1 quilo depois de pronto. É um bolo grande, então ele vai precisar de um bom tempo de forno. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar e daí a gente já conversa sobre essa parte do forno. Ó, a massa não é muito líquida, por isso eu tô dando uma ajeitadinha ali em cima, só para não ficar, sabe aqueles cocurutos, fica uma parte muito alta. Então, eu gosto de dar uma ajeitadinha quando a massa é assim, um pouco mais densa. Mas também, gente, se você não tem problema, se você gosta que ele fique mais mexido, não tem problema, tá bom? Ele tá pronto, ó. Bora pro forno. E quanto tempo ficou no forno? Olha que coisa mais linda, gente. Ele ficou 30 minutos no meu forno. No seu forno, pode ser que ele precise de mais tempo ou de menos tempo. Você pode fazer o teste do palito aqui se você quiser, sem problema nenhum. Eu vou virar e já vou deixar ele direto na minha grade, porque eu gosto que meu bolo seque na grade.
Quando ele está na grade, não fica aquele vapor embaixo. Ele seca melhor, ele esfria mais rápido também, tá? Ó, só vou tirar e vai ficar bem tranquilo. Eu usei o desmoldante industrial aqui, aqueles de spray prontos. Olha, gente, que bolo mais lindo! Ai, só de lembrar já me dá vontade de comer de novo. Ó, viu? Agora vem a cobertura. Vamos cobrir com o quê? Doce de leite. Era assim que minha avó cobria. E às vezes ela colocava até coco ralado por cima. Então, se você quiser, você também pode vir e colocar um pouquinho de coco ralado. Esse doce de leite, eu estou usando doce de leite pronto. Eu peguei o da Tirol. E ele tava, o doce de leite da Tirol, ele é bem escuro e ele é bem firme. Então eu coloquei um pouquinho de leite nele, para ele ficar assim um pouquinho mais macio na hora de eu colocar ali em cima. Mas é totalmente opcional. Você pode ou não colocar doce de leite. Eu adoro. Se eu tivesse tido tempo, eu tinha cozinhado doce de leite, porque daí é muito mais gostoso. E quando a gente cozinha, ele também fica bem mais firme. Então, eu também teria colocado um pouquinho de leite, só para ele ficar assim, ó, gente. Ele tá pastoso, ele não está líquido. E eu só cobri o bolo depois que ele já deu uma esfriadinha, não na hora que eu tirei do forno. Porque quando ele sai do forno, ele tá muito quente. E se você colocar o doce de leite com ele muito quente ali em cima, vai escorrer todo o doce de leite. Ele vai derreter todinho por ali, tá? Olha aí! Agora vem a hora difícil. A hora de cortar e de comer esse bolo delicioso. Oh, saudade de minha vovozinha. Olha isso, gente. Olha o pedação que é esse bolo. Eu vou até abrir ela inteira aqui, ó. Olha a maciez, olha a fofura. Olha a fofura, muito, muito macio, muito fofo. Esse bolo, perfeito. Deixa eu voltar para cá. Ele é muito gostoso. Tem bastante gosto de queijo, porque ali eu fiz essa mistura de queijo parmesão junto com o queijo de Minas. Deixa eu puxar, vou puxar aqui para a gente ver a receita, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu deixei a minha receitinha. Aqui, deixa eu compartilhar ela com vocês. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui a minha receita, que eu já abro ela aqui e mostro para vocês. É uma receita muito, muito fácil, muito prática e tem um custo muito bom também, que nós vamos falar sobre isso. Então, aqui está, gente. Esta é a receita do meu bolo mineiro de queijo. O que vai nesse bolo? Foram 3 ovos inteiros de tamanho pequeno, não é aquele ovo muito grande. 140 gramas de açúcar. Eu utilizei açúcar refinado, mas você pode utilizar o demerara. Se você utilizar o demerara, o melhor é você bater ele um pouquinho no liquidificador antes. Eu acho que ele fica muito mais fácil de dissolver quando a gente bate ele no liquidificador. 80 gramas de manteiga amolecida. Eu utilizei manteiga sem sal, mas nessa receita não vai ter problema nenhum se você utilizar com sal. Foram 100 gramas de queijo parmesão ralado, fininho. Não gosto daquele muito grande, porque senão fica um pedação muito grande no meio do bolo. 100 gramas de ricota. Ah, não, perdão. Aqui não é ricota, não. Não é ricota. É queijo Minas. Desculpem pelo meu engano, eu coloquei errado aqui. Eu utilizei queijo Minas, tá? 250 gramas de farinha de trigo, aquela comum. 200 gramas de leite, temperatura ambiente. E 15 gramas de fermento químico para bolo. Opcional, doce de leite para finalizar.
Vamos aqui para as nossas informações. No meu forno, esse bolo levou 30 minutos a 180 graus. A forma foi untada com desmoldante. O tamanho da forma, 23 centímetros por 9 centímetros de altura. Rendimento, um bolo de 23 centímetros. Opa, peraí. Só um minutinho que eu acho que eu coloquei a receita trocada. Deixa eu abrir aqui. Não, não foi essa daqui. Eu já vou arrumar ali para vocês e eu coloco ela aqui, o valor certo. Esse daqui foi o da outra que eu arrumei e eu acho que ele não salvou em cima. Mas eu já coloco aqui para vocês sem problema nenhum. Beleza, eu vou abrir aqui de novo para vocês a receita. Aqui, ó, vou ter que abrir aqui mesmo, ó. Porque simplesmente ele deu uma fugida aqui, ó, tá? Então, olha só, nós temos aqui a receita, né? Como eu tinha passado aqui, ó, aqui não é ricota, tá bom? Aqui é o queijo Minas. Então, no meu forno, 30 minutos, tamanho da forma, o rendimento. E qual que foi o rendimento? Um bolo de mais ou menos 1 quilo. E o preço de custo deste bolo, ele ficou para mim aqui, para os preços na minha cidade, na data de hoje que eu fiz, foi R$10,85, já com a cobertura de doce de leite, tá? E qual que seria o preço de venda? Eu venderia este bolo, gente, a R$40, no mínimo, tá? Porque eu tenho que pensar que é um bolo de 1 quilo. Então, eu não venderia menos do que R$40. A validade deste bolo seria 5 dias sem a cobertura, refrigerado. Por quê? Porque se a partir do momento que eu colocar o doce de leite em cima, a validade cai para 2 dias refrigerado. A gente tem que pensar nisso na hora que a gente for colocar a cobertura, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para cá. Entende? Então, todo mundo conseguiu ver? Conseguiram ver ali a parte do slide bem certinho? Que daí ele deu essa bugada. Mas não se preocupe que eu vou colocar tudo por escrito aqui. Depois, embaixo do vídeo, que vai ficar salvo aqui no YouTube, nessa live, eu vou colocar os ingredientes também, todas essas informações que eu coloquei ali para vocês, tá? Então, é isso que acontece ali no bolo. A gente tem um custo muito baixo, você gasta R$10 mais ou menos para fazer. E ali, como eu falei, já estou contando com a cobertura, mas se você decidir fazer sem a cobertura, ele vai ficar um pouco mais em conta. E daí, o preço de venda é uns R$40. Só que, a partir do momento que você coloca essa cobertura, que é um doce de leite que vai ficar mais perecível, daí diminui a validade dele. Então, a gente precisa de uns 2, 3 dias refrigerado. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Deixa para colocar a cobertura só na hora que você for entregar para o seu cliente. Às vezes a gente precisa ter um bolo já montado, né? A gente deixa ali na vitrine, ele já montadinho para poder aparecer bem bonito. E daí a gente vê o cliente consegue ver o que você está oferecendo para ele. O que a gente pode trocar nessa receita? Como eu falei, o açúcar vocês podem utilizar o demerara, bate ele um pouquinho no liquidificador. O queijo vocês podem colocar só o parmesão, pode usar só o queijo Minas. Se não quiser usar o queijo Minas, você pode usar a ricota. Ah, André, posso usar qualquer outro queijo? Pode utilizar qualquer queijo macio. Ali na parte da ricota, coloca um queijo macio. E na parte do parmesão, você pode utilizar outro queijo, tipo um queijo meia cura, mas rala ele fininho. Não utilize ele muito grosso para não ficar aqueles pedaços muito grandes. A minha avó costumava fazer com 2 queijos, mas eu já vi algumas pessoas que fazem só com um queijo parmesão, ou às vezes só com a ricota, ou às vezes só com o queijo Minas, e não tem problema. São versões diferentes do mesmo bolo delicioso. Sempre aquele bolo muito, muito saboroso. Muitas pessoas me perguntam sobre o fermento químico.
O fermento químico que as pessoas conhecem é o Royal, mas Royal é o nome da marca, tá? Fermento químico é todo aquele fermento que é utilizado para bolo. Tem de várias marcas nos mercados. Então, você pode utilizar o da sua preferência. Deixa eu ver, acho que eu falei tudo, né? A forma, 23 centímetros. Acho que eu passei tudo que vai ali. Como eu disse, minha avó também às vezes colocava coco ralado por cima, depois de pronto, colocava o doce de leite, colocava coco ralado, porque também fica muito gostoso. Se você quiser, você também pode colocar um pouquinho de coco na receita. Mas assim, coloque só um pouquinho, umas 20, 30 gramas no máximo. E se precisar, se a massa ficar muito dura por causa disso, coloca um pouquinho mais de leite, certo? Porque daí ele fica mais tranquilo. Se o teu ovo for muito pequenininho, porque esses dias, gente, eu comprei um ovo que era muito pequenininho, incrível, incrível como era pequeno aquele ovo. Se você vê que a massa não ficou no ponto que eu mostrei ali, coloque um pouquinho mais de leite, não tem problema. O problema é quando ela fica muito dura. Se ela ficar muito seca a massa, quando a gente assa, a umidade é retirada pelo forno e daí ela pode ficar dura assim, tá bom? O bolo pode não ficar tão fofinho, tão gostoso quanto ele fica normalmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de família. É algo realmente especial para mim, é um bolo muito especial. Existem várias versões desse bolo, várias versões. Eu já vi outras pessoas fazendo de outras formas, mas assim, eu gosto de deixar bem claro que não existe só uma forma de se fazer. Existem várias formas de se fazer as coisas. E quando a gente aprende dessa forma, quando a gente cresce fazendo assim, não tem problema se outra pessoa faz diferente. Não quer dizer que o dela seja melhor ou o nosso, só quer dizer que a gente gosta daquele jeitinho. E às vezes a gente descobre uma forma diferente de fazer e descobre que também fica gostoso de outro jeito, né? Vamos ver se a gente tem alguma dúvida. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Lembrando que a receita vai estar aqui embaixo do vídeo, vai ficar salva essa live, você vai poder voltar, vai poder ver ela com tranquilidade. E daí eu vou colocar ali para vocês, certo? Então, deixa eu ver aqui. A Débora está aqui. Boa noite, Débora, Luciana, Marivone, a Cleide, a Simone, a Enilda, a Dora, a Luísa. A Luísa, boa noite. Tenho certeza que vamos ter receita maravilhosa. Sou do Rio de Janeiro. Obrigada, Luísa. Obrigada pelo carinho, querida. Eu adoro o Rio de Janeiro. Minha sobrinha morava aí. Ai, como era bom, como era bom. A gente dava umas passeadas pelo Rio de Janeiro. A Marivone, você vai passar a receita? Já passei, Marivone, já passei aqui e vou deixar embaixo do vídeo também, tá? Não se preocupe. A Marilene, boa noite. Noemi, a Heloísa, a Márcia, Gilvanete, Marilene, a Helena. A Helena que disse que delícia, com certeza. Olha, gente, façam esse bolo para o fim de semana. Façam para sua família, façam para vender. Vocês vão ver, o pessoal vai adorar. Se você quiser colocar mais açúcar, coloca um pouquinho mais de açúcar. Eu deixo nessa quantidade, porque daí eu acho que ele fica perfeito com a cobertura de doce de leite. Ele não fica nem doce demais e nem pouco doce, ele fica na combinação certa. E, às vezes, teve uma vez que me pediram para colocar mais queijo, porque acharam que tinha pouco sabor de queijo. E daí eu acabei colocando um pouquinho mais. Mas, para mim, essa proporção tá boa. Mas você também pode ou diminuir ou aumentar um pouquinho. Só não mexa demais. Lembra que eu falei? Tome cuidado para não colocar demais, para não deixar a massa muito seca. Daí você precisa dar uma conferidinha nela, tá bom? A Marivone, estou com água na boca. Eu também, só de lembrar, já me deu vontade de comer de novo esse bolo, viu? Edilamar, vou fazer amanhã. Que bom! Faça e me marque nas redes sociais. É só colocar @chefe Andréa Lino, que eu adoro ver quando vocês fazem. A Glória Ribeiro. Um abraço, Andréa. Moro em Florestal, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, delícia! Então, você já conhece esse bolo. Já conhece, sim. Eu me lembro que minha avó falava que esse bolo tinha o nome de um santo. Mas eu nunca anotei a receita dela, então eu não anotei o nome do santo.
Mas, se não me engano, ele tinha o nome de um santo, que era um bolo bem característico de Minas. Há muito tempo que eu não vejo, que eu não vou, não falo com os familiares da minha mãe, principalmente também devido à pandemia, que a gente está aqui, né, meio isolado, meio quieto, cada um no seu canto. Mas a minha mãe está sempre falando com alguns parentes, e eu sempre faço e sempre gosto de lembrar dessa minha raiz que veio, por parte de mãe, veio toda de Minas. Por parte de pai é uma raiz mais italiana, mais alemã, né? Já uma culinária diferenciada. E por parte de mãe, uma raiz bem brasileira, uma raiz bem mineira mesmo, que eu amo. Eu acho que é daí que vem o dom da família de cozinhar, o dom da família de mexer com as mãos e de produzir. E eu adoro, gente. Tem tanta receita mineira boa, mas tem tanta receita boa. Eu acho que eu vou começar a passar algumas aqui para vocês, viu? Porque eu me lembro da minha infância e eu fico feliz. Eu fico feliz de tanta coisa boa que a gente comia em casa. A gente tinha brevidade também. Minha avó fazia brevidade pra gente. Esses dias até comentei com algumas alunas que eu tô com saudade de comer papo de anjo, que a gente fazia, que minha avó fazia, papo de anjo, ambrosia. Nossa, tem tanta coisa que eu quero rever. É tão bom quando a gente lembra, né, da nossa infância, e quando a gente não tem essa memória, a gente cria essa memória a partir do momento que a gente começa a fazer esses produtos e compartilhar com a nossa família, dividir com aqueles que a gente ama, e eles começam a ter também essas memórias a partir daquele momento. Então, se você não tem essa memória de infância, não tem problema. Pode fazer o bolo, pode preparar e comece a ter com a sua família, com os seus filhos, com os seus parentes. Vamos vendo aqui, a Genusa, boa noite, Genusa, muito bom ter você aqui. A Eliana, a Rosângela, a Gladys, a Marli, a Gladys disse boa noite, maravilhosa receita, graças. Eu que agradeço, Gladys, muito obrigada pela sua presença. A Luísa disse que amou. Que bom, Luísa, faça, você vai se apaixonar. Esse bolo é muito bom, muito bom. O Cláudio, boa noite. Helena, você é muito especial, chefe. Ô, Helena, obrigada pelo carinho, querida. Imagina, são seus olhos. A Helena, e se fosse goiabada, é a mesma situação? Perfeito. Pode pôr goiabada, sim. Por que a gente não colocava goiabada lá em casa? Porque meu pai não gostava muito de goiabada. Entende? Então, assim, não tinha, assim, não tinha esse amor todo pela goiabada. Às vezes, minha mãe fazia pão com goiabada, que tem a receita aqui no YouTube. Eu já. Ai, desculpa. Eu já ensinei para vocês, ele é aqui, esse pão de goiabada. E daí, sim, era uma das vezes que meu pai comia, tá? Mas colocassem por cima, colocar bastante goiabada por cima, ele não gostava muito. Mas o doce de leite a gente ia bem, né? Principalmente porque minha avó fazia o doce de leite. E ela não fazia o doce de leite cozinhando o leite condensado da latinha. Ela fazia aquele na panela, que você fica ali por um tempão mexendo, que é só leite e açúcar, e leva muito tempo para ele caramelizar e para ele virar aquele doce de leite caseiro da panela. Eu acho, gente, eu não me lembro bem, mas eu acho que levava quase umas 2 horas para ficar pronto. 1 hora e pouco ali na panela para ficar pronto aquele doce de leite. Mas acredite, aquilo dali a gente comia de colherada. De colherada. Não tinha como não comer aquela delícia. Muito, muito bom. A Débora, ela é muito estilosa, chefe Andréia. Quem? Eu? Estilosa? Imagina. Sou bem sossegada, Débora. A Rosânia, boa noite. Perdi muito. Não perdeu nada, Rosânia. Vai ficar salvo aqui, depois você pode voltar e assistir todo o vídeo de novo, tá bom? Aqui a Enilda, ambrosia, delícia. Sim, gente, já é a segunda vez que me dá vontade de comer ambrosia. Eu vou ter que fazer essa ambrosia, não tem como. Porque o problema é que teve realmente muitas receitas da minha avó que a gente não anotou. Tem algumas receitas da minha mãe, minha mãe já tá com uma certa idade, tem algumas coisas que ela não lembra mais como que ela fazia. A gente tinha os cadernos de receita, mas não foi anotado tudo que a gente fazia, porque tinha coisa que era coisa do dia a dia,
Então, você fica fazendo, e você esquece de anotar. Então, eu recomendo você que tem na família alguma oma, alguma avó que já está com uma idade um pouquinho mais avançada, já comecem a anotar essas receitas, já vão pegando tudo isso para não perder, não se perder no tempo, sabe? Eu tenho feito muito isso. Todas as vezes que eu estou fazendo as minhas receitas lá na minha cozinha, eu vou anotando tudo. Eu tinha antigamente 5 cadernos de receitas. Hoje em dia eu tenho mais de 10, porque eu tenho anotado tudo por causa disso. Quando meu pai faleceu, também se perdeu com ele uma receita de uma bolacha italiana que é salgada e que ela é feita com fubá. E até hoje ninguém na família sabe fazer. Eu já falei com várias pessoas da família dele e ninguém lembra, porque todas as pessoas que faziam essa bolacha já faleceram. Então ninguém tem essa receita. E eu já fui para a Itália, eu já procurei. Meu sobrinho tem descendência italiana, ele já morou na Itália, ele também procurou. Deve ser uma receita muito, muito antiga, e daí poucas pessoas sabem. Só mesmo o pessoal bem antigão que sabia. Então, assim, a gente tem que anotar tudo. Hoje em dia eu anoto todas as receitas. Por mais simples que ela seja, eu anoto no meu caderninho. Porque quando chegar a hora, eu quero passar tudo isso para os meus filhos, para que eles também possam relembrar e também criar esses laços com os filhos deles, com as famílias deles. Porque eu acho muito interessante. Eu sinto falta dessas receitas que se perderam. Então, eu acho legal. Sempre anote tudo, tá bom? Aqui, a Luísa. Oba, eu quero muitas receitas, estou aguardando. A gente vai ter. Então, ó, tem várias receitas que já estão aqui no YouTube, Luísa. Várias receitas, porque toda quinta-feira tem tido receita. Então, tem receita de bolo, tem receita de bolacha, tem receita de cupcake, se não me engano. Eu não me lembro, tem muitas receitas aqui. Dá uma entradinha aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, tá? A Rosana. 2 horas no fogo, vou arrumar um fogão a lenha porque a gás está na hora da morte. Eu concordo. Eu concordo mesmo. Só que aí que tá. Minha avó fazia no fogão a lenha, sabe? Sempre a gente teve fogão a lenha em casa. Hoje eu tenho um fogão bem pequenininho, que é uma boca só de a lenha. Então eu só consigo fazer uma coisa por vez nele. Mas eu tenho forno a lenha em casa, porque a gente foi criado assim. Minha avó cozinhava assim, gente. No fogão a lenha, no forno a lenha, tudo era feito em casa. Era o pão feito em casa, o doce feito em casa, sabe? Meu pai plantava no nosso quintal. Sempre nosso quintal era grande, porque a gente tinha nossa própria horta. A gente tinha galinheiro pequenininho, ele era suspenso, todo feitinho de madeira que meu pai fazia, telava, deixava bem bonito. Então a gente tinha ovos, a gente tinha codorna. Eu me lembro de pequena, meu avô me dando os ovinhos de codorna, porque a gente ia lá, pegava tudinho. Então, são lembranças maravilhosas e são comidas especiais. Quando elas são feitas em casa, com amor, com carinho, com respeito, a comida é especial, o sabor é diferente daquele que a gente compra industrializado. Nem sempre eu consigo fazer tudo o que eu lembro, mas sempre que eu posso, eu faço, porque é muito bom. Os meus filhos também, às vezes eu faço alguma comida diferente para eles, eles já chegam, nossa, mãe, que coisa gostosa, e daí eles voltam, mãe, você podia fazer aquilo de novo? Então, isso é um laço que a gente está criando com a família. As cucas são esse laço aqui em casa também. Por quê? Porque eu como desde criança. Então, eu faço as cucas, eu levo para minha mãe. Eu faço as cucas, a gente come. Eu faço cuca doce, eu faço cuca salgada. E toda semana tem cuca aqui em casa. Absolutamente toda semana. Assim como o pão. Pão e cuca é algo que não pode faltar. Não pode faltar aqui em casa. Porque as cucas são muito práticas, são muito rápidas de se fazer. E então, por que que eu não vou fazer? Eu vou fazer sempre. Tem cuca de fermento químico que mais ou menos em 1 hora tá pronta, prontíssima. É só a gente já sentar para comer. Então, eu gosto disso. E os pães também trazem isso. Eu coloco as crianças para me ajudarem. Quando a gente vai fazer pão, quando a gente vai fazer cuca, e eles já vão aprendendo.
já vão entendendo como é que funciona. A minha filha faz muita coisa e eu ajudo ela na cozinha. Hoje a gente fez vários preparos, inclusive hoje eu fiz uma receita que eu vou postar para que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Ainda não sei que dia que ela vai ao ar, mas hoje eu fiz uma receita especial. Uma receita muito boa. A semana que vem também tem uma receita, ainda não posso falar o que que é, vou deixar para depois. Mas na quinta-feira da semana que vem também nós temos uma receita que, além de ser muito saborosa, também é lucrativa. Porque as quintas são para isso. Essas receitas não são apenas para nós comermos, não são apenas para nossa família. São para que você também possa oferecer aos seus clientes e ter lucro com elas. Porque são saborosas, são gostosas, são fáceis de se fazer. Todo mundo pode fazer. Essa receita da semana que vem, eu ensinei para o sobrinho da minha cunhada. Ele tem 10 anos de idade, ele faz. E ele ajuda na casa fazendo essas bolachas para vender. Ah, agora contei. Bolachas. Mas não é uma comum. É uma deliciosa. Ó, fiquei falando demais. Mas durante a semana a gente vai postar, eu vou postar as fotos e daí eu vou explicar do que ela é. Certo? Vou passando aqui, vou passando. Deixa eu ver aqui. A Rosana, lembrança culinária é o máximo, com certeza. Uma paixão. Gente, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse bolo? Vocês viram como ele é prático? Se você não tiver essa forma, você pode utilizar uma forma diferente. Só não utilize uma forma menor. Porque se você utilizar uma forma menor, se for uma forma de 21, de 20 centímetros, o bolo vai ficar muito alto, ele vai demorar muito para assar, pode ser que ele queime até por fora e pode até transbordar. Então, se você quiser um bolo um pouquinho mais fininho, utilize uma forma maior. Você pode utilizar uma forma retangular, daí ele fica um bolo um pouquinho mais baixo e assar do mesmo jeito. Quando for uma forma retangular maior, ele talvez precise de menos tempo de forno, porque daí ele fica com uma altura menor, então ele assa mais rápido. Esse bolo ficou bem alto, então esse precisa de uma altura maior, precisa de mais tempo de forno, tá? E você pode fazer o teste ali do palito sem problema nenhum, porque esse dá para você fazer e ver se ele já tá assado. Mas se você já é confeiteira, você pode utilizar o termômetro de espeto, ou se você quer começar na confeitaria, coloca o termômetro de espeto e ele tem que atingir 72 graus mais ou menos. 72 graus internos, bem lá no meio, tá prontinho, pode tirar do forno. Combinado? Aqui, a Helena está dizendo que também tenho 12 cadernos de receitas, sou descendente de italiano. Excelente. É bem por aí. Porque eu vou comprando aqueles cadernos universitários enormes e vou anotando, gente. E vou anotando, e vou anotando, e vou anotando. Quando eu vejo, eu separo os cadernos em doces e salgados, doces e salgados. E é mão no caderno o tempo todo. Alguém ficou com alguma dúvida da nossa receita, gente? Ou tá tudo tranquilo? Eu achei muito fácil, não é? E aí, quem é que vai fazer essa receita no fim de semana? Quero ver, hein? Aproveite para fazer, tire uma foto, me marque nas redes sociais. Lá no Instagram, estou sempre de olho em tudo que vocês estão fazendo, que as meninas me marcam bastante lá no Instagram. Então, eu gosto de ficar de olho. E daí, você me marca para eu ver e já dar um curtir, já repostar. Eu gosto de repostar quando vocês fazem. Então, eu fico ali, sabe? Só observando as minhas alunas. E para quem não estava aqui no início, vou deixar a receita aqui, tá? Vou colocar tudo ali embaixo bem certinho. Quem chegou agora, pode voltar, pode assistir a live inteirinha, sem problema. Opa, caiu minha régua aqui. Pode assistir a live desde o início, pode voltar, ver com calma, fica de olho lá no ponto da massa para dar bem certinho. Certo, gente? Então, agradeço muito a presença de vocês. Foi uma alegria estar aqui esta quinta-feira novamente, trazendo essas receitas de família. E eu vou continuar trazendo algumas receitas de família, com certeza. Da semana que vem também é uma bem antiga, que a gente já fazia também desde criança.
e eu vou passar ela para vocês. E eu espero que vocês comecem a chamar seus amigos. Quando vocês verem as nossas lives, já chama o pessoal para vir aqui para curtir e aprender um pouquinho de coisas novas, algumas receitas novas comigo. Quem ainda não curtiu o vídeo, por favor, se puder já dar o curtir aqui, isso ajuda muito o meu canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ali já aproveita, tem ali a parte de receber as notificações, já clica ali para ficar recebendo sempre. Eu estou sempre colocando vídeos novos, vídeos com receitas, vídeos com comentários, vídeos com explicações, vídeos para ajudar vocês a seguirem esse caminho que é a confeitaria, que a confeitaria é uma alegria. Ser uma confeiteira de sucesso é uma bênção, porque a gente está sempre na cozinha fazendo aquelas delícias para as pessoas, certo? Então, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Quem ainda não curtiu o vídeo, já corre aqui curtir. E a gente se vê na próxima aula, certo? Eu acho que vai ser lá por terça ou quarta-feira da semana que vem. Eu vou colocar tudo isso lá nas redes sociais. Então, foi muito bom. Uma boa noite a todos e nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo a todo mundo.